Efésios capítulo 2, Novo Testamento. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, Novo Testamento. Nós estamos vivendo uma fé. E vamos falar sobre isso. Eu peço direção, graça, luz divina, orientação, inspiração ao meu amigo de todas as horas, ao meu professor, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, mais de Ti, mais graça. Fale conosco, Pai. Orienta-nos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de lermos aqui, eu quero que você saiba que nós hoje vamos entrar no quarto dia, aliás, entramos no quarto dia de jejum, dos 40 dias. Entramos no quarto dia do jejum de 40 dias, e esse jejum vai até o dia 31 de dezembro. E eu creio que no 41º dia, a glória de Deus, a vitória chegará. No 41º dia, a vitória chegará. Glória, aleluia. Em Mateus 4, Jesus, ele fez um grande sacrifício. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista e foi para o monte da tentação. Ele andou muito a pé pelo deserto da Judeia, mais de 30 quilômetros a pé, e ele ficou ali sozinho. Ele suportou a solidão. A Bíblia diz que ele, ao ser batizado por João Batista, o Espírito Santo veio em forma de uma pomba, e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Mas no fim dos 40 dias de jejum e oração, Jesus desceu do monte no poder do Espírito Santo. O próprio Jesus pagou o preço. Preste atenção no poder do sacrifício. Vamos falar sobre isso hoje. O poder do sacrifício é o tema da mensagem. O poder do sacrifício. O próprio Deus, quando Adão e Eva, eles pecaram, o corpo de Adão e Eva é provável que eles não tinham intestino. Não havia sujeira no jardim, no Éden, como não haverá no céu, como não haverá na cidade santa, na Nova Jerusalém, quando eu e você recebermos um novo corpo. A Bíblia diz que vai ter um banquete, vamos comer e beber com Jesus. Mas os alimentos, eles simplesmente, quando Adão e Eva estavam em comunhão com Deus antes do pecado, as frutas não apodreciam. Não existia mosquito, não havia germes, bactérias, nada entrava em decomposição, nada se estragava. Não havia miséria, falta de alimentos, não havia pobreza, não havia malícia, não havia deficiência mental ou física de nenhuma maneira. Não havia ansiedade, tristeza, angústia, medo. Só paz, alegria. A presença de Deus preenchia o casal. Quando eles pecaram, então
a terra também começou a envelhecer. O corpo de Adão e Eva eles começaram a envelhecer, eles começaram a suar, porque houve uma metamorfose no corpo. Então, Adão e Eva, eles perderam a glória de Deus, e eles foram expulsos do jardim do paraíso, e a terra começou a produzir espinhos, lugares aonde era cheio de águas, cheio das águas, viraram desertos. Então a terra começou a ter desertos, não existia deserto. Os animais não se atacavam, não havia animais carnívoros, predadores, agressivos. É por isso que no reinado milenar de Jesus, a Bíblia diz que o lobo e o urso, a vaca e o urso, o leão e o cordeiro pastarão juntos. O leão vai comer capim, não vai ser mais carnívoro. E as guerras irão cessar, não haverá mais guerra. E não haverá mais desertos na terra, até mesmo o Mar Morto vai receber a vida de Deus, e ao redor do Mar Morto, árvores frutíferas nascerão, e pescadores do mundo inteiro irão pescar peixes saborosos no mar, que deixará de ser morto, porque receberá das águas cristalinas que vêm de debaixo do altar de Deus, é o que diz a Bíblia. Se você for lá no YouTube, você vai ouvir com detalhes, versículo por versículo, a explicação sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Você vai ver lá no meu canal, Pastor Charles Rodrigues, no YouTube, eu estou explicando, não é, sobre isso, detalhe por detalhe. Interessante que geralmente esses vídeos são os que menos têm visualizações, porque as pessoas têm mais interesse por outras coisas do que por esses detalhes, que é sobre o futuro, o seu futuro, o meu futuro. Seu espírito é eterno, você nunca deixará de existir. Você vai passar a sua eternidade ou com Deus, no reino de Deus, e o reino de Deus vai descer. Até a oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino, a cidade santa vai descer, Jesus vai assumir o planeta, vai colocar em cada país responsáveis com corpos glorificados, e ele de Jerusalém, ele vai governar todo o planeta fisicamente. Fisicamente. Então o que nós vemos aqui, essa Matrix, não é a realidade. A realidade é o mundo que você não vê ainda. Esse mundo é a realidade, o mundo vindouro. Os novos céus e a nova terra está vindo. Jesus vai arrebatar a igreja antes. Você vai receber um novo corpo, que não vai entrar em decomposição, que não vai precisar de intestino, que não vai adoecer, que não vai morrer. Mas para que isso acontecesse, Deus pagou um preço muito alto. O próprio Deus sacrificou. Quando Adão e Eva pecaram, então eles perderam o jardim no Éden, perderam o corpo eterno, mas o espírito é eterno. O espírito volta para Deus, e a alma do homem sem Deus vai para o mundo dos mortos, e o corpo vai para o pó. E no mundo dos mortos, quem for para o mundo dos mortos, o Sheol, vai esperar o juízo final. A alma é a sua mente. Satanás quer a sua mente, é por isso que ele investe com músicas para dominar a sua alma, com misticismo. Cuidado com espiritualidade
que nós vemos aí em muitos lugares. Satanás se faz passar por anjos de luz para enganar. Muito cuidado com pessoas espiritualistas. Cuidado com o cabala. O cabala é a feitiçaria dos judeus. Eles desagradaram a Deus praticando feitiçaria nos altos dos montes. E os profetas de Israel alertaram, alguns foram perseguidos e até cerrados ao meio, por combater o misticismo, a espiritualidade daquele povo, que Deus não era o suficiente para eles. Como hoje nós vemos que Jesus não é o único Senhor e Salvador na mente e no coração de muitas pessoas. E os falsos profetas que trabalham com hipnose, que trabalham com a espiritualidade, com a energia, as forças místicas da terra, dos astros, das pedras. Cuidado com isso. O Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele é a única fonte de poder e de salvação pelo Espírito Santo. Amém? Quinta-feira, a mulher de Deus viu um anjo aqui prostrado, adorando ao nome de Jesus. Aleluia. Os anjos se prostram ao nome de Jesus. Os demônios se prostram ao nome de Jesus. E um dia, até quem não queria se prostrar, vai ter que se prostrar. Para o juízo final. Ou para adorar, ou se não aceitou Jesus, no juízo final, na condenação, vai estar com o joelhinho dobrado. Pois todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então não brinque com a sua alma. Não deixe ninguém hipnotizar você, entrar na sua mente. Não deixe ninguém dominar a sua mente. Sua mente é um campo de batalha. Sua mente é a sua alma. O espírito daqueles que não aceitarem a Jesus voltarão para Deus. Mas as almas perdidas, sendo condenadas, vão para a solidão e castigo eterno, para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre, conscientes, sabendo o que fizeram, de onde vieram, sabendo quais pecados cometeram, e outros irão pensando o seguinte: porque eu servi a Deus, eu fiz algo para Deus, estou salvo. O que nos protege não são os dons que nos protegem. O dom de pregar, o dom de curar. O que nos protege é a santidade ao Senhor. Aleluia. É a obediência ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, o caminho da vitória é o caminho do sacrifício. O próprio Deus, quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e confeccionou roupas para Adão e Eva. O corpo de Adão e Eva, quando Moisés subiu ao monte, Moisés ficou 40 dias no monte, o rosto de Moisés resplandecia. Quem fica muito diante de Deus começa a resplandecer no mundo espiritual. Moisés resplandeceu no mundo espiritual e físico. Porque Adão e Eva, eles não se viam nus, porque a glória de Deus, a luz divina, era a vestimenta de seus corpos. Mas quando eles pecaram, a luz se apagou e eles perceberam que estavam nus. Eles viram, a nudez um do outro. E Deus então sacrificou um animal inocente. Sacrificou um novilho inocente, que não tinha culpa do pecado adâmico.
E você acha que Deus fez isso? O Santo Deus fez isso com um coração feliz? Deus estava triste e ferido. Deus estava triste. Deus fez o que não queria fazer, mas Deus é justo, até mesmo com o inimigo, porque Adão e Eva entregou a chave da legalidade, deram legalidade a Satanás. Como Esaú, que era o mais velho, que tinha o direito de primogenitura, e não valorizou e vendeu por um prato de lentilhas a Jacó. Então aquilo que você não valoriza, eles pensavam o seguinte: se nós tocarmos no fruto que Deus disse para não tocar, nós vamos morrer. E os anos se passaram, Satanás ficou observando. Na época, veja que coisa, não se contava o tempo, a terra não envelhecia, a terra estava acima, a terra não estava na linha do tempo. Adão e Eva não contavam os dias, não havia festa de aniversário, porque eles não contavam os dias. Festa de aniversário, na verdade, você está completando mais um ano de vida, reduzindo o seu tempo aqui na terra. É uma contagem regressiva. Você não está aumentando de idade apenas. Você está contando que, peraí, se eu tenho 50, daqui a 30 anos, será que eu estou vivo? Eu tenho 80, daqui a 40 anos tenho 90. Será que eu faço mais 50 e vou aos 100 anos? Todos aqui, a maioria tem certeza, eu não vou chegar a 130 anos. Então, o meu tempo aqui na terra é limitado. Mas não era para ser assim. Então, Deus pagou o preço, vestiu Adão e Eva. E puniu Adão, Eva. E as mulheres sabem muito bem que essa punição é terrível todo mês. Vocês se lembram disso? E Adão, com o suor do rosto, prover, não é? Hoje, Satanás tenta inverter isso. O homem é protetor e provedor. Hoje existem uns princesos. É uns princesos que é a mulher que sustenta, não é? A mulher que provê. Então, não é errado a mulher trabalhar, não é? Pode trabalhar. Fernanda saiu de manhã, foi na sexta-feira, voltou 10 horas da noite. E o dinheirinho pode deixar aqui na mão do papai, viu? Tem problema nenhum. Chegou 10 horas da noite, largou 10 horas da noite para buscar ela. Sacrificamos na sexta-feira. Eu recebi uma ligação da missionária Josélia dizendo: pastor, Deus criou uma situação, nós vamos doar alimentos hoje. E aí nós preparamos ali, já estava preparado na verdade, arroz, tudo na hora, arroz, pirão e guisado. Eita glória! E ela disse: pastor, como é que a gente faz? E eu estava trabalhando. E eu falei para a Fernanda: vamos ter que sacrificar um dia do meu trabalho, porque eu vou perder esse dia. E eu recebo por aquilo que eu produzo. E aí sacrificamos, porque eu falei, eu estava orando a Deus. Nós estamos aqui, juntando alimentos aqui. Uma mulher de Deus está numa campanha, né, a irmã Lúcia, numa campanha para arrecadar 40 cestas básicas. Ela, junto com a netinha dela, a família. E aí eu orando a Deus: Senhor, nós queremos ajudar os pobres, os necessitados. Muito bem, que bênção, não é? Nós estamos aí lutando, Senhor, nos ajude a ajudar. Aí chega a ligação da Josélia, dizendo: pastor, está aqui, ó, feito na hora, arroz,
pirão e guisado. E vai estragar essa comida. Comida para 400 pessoas. E eu fui buscar, nem deu no carrinho, né? No guerreirinho, não deu não. Muita comida. Ainda ficou uma grande parte lá. Infelizmente se estragou. Porque foi no meio da... sabe, no de repente. E aí tinha que preparar já tudo para doar à noite, para não se estragar. E aí, 10 horas da noite, Fernanda largou, fui buscar ela no trabalho. E ainda consegui trabalhar um pouco. Enquanto isso, a irmã Eliane, a irmã Jocicleide e mais uma irmã estavam ali preparando os marmitex. Aí Jamerson e Fabíola vieram nos ajudar, porque um carro só não dava. O que tem de morador de rua aqui em Olinda, o que tem de gente passando necessidade. Quando a gente entregava os marmitex, eles agradeciam a Deus. Muitos deles, meu Deus, obrigado, obrigado. Eu estava com muita fome. E nós entregamos, chegamos em casa 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Entregando os marmitex. Foi uma bênção muito grande. Então Deus fez o sacrifício. Depois ele disse: olha, Adão, com o suor do seu rosto você vai produzir, vai prover. Eva, por meio de dores você vai dar à luz a filhos. E você, serpente, o filho da mulher vai esmagar a tua cabeça e você vai rastejar e comer o pó da terra. Tem crente dando autoridade a quem foi destinado a comer o pó da terra. Satanás não é maior, sabe, do que você que está em Deus. No Salmo 8 diz que você foi feito, você nasceu de novo e foi feito um pouco menor do que Deus. Você tem autoridade no mundo espiritual. Mas aí, o filho da mulher, quem? Jesus. O filho da irmã Maria. Ele nasceu com um propósito como eu e você. Nasceu com um propósito. E Jesus mostrou como devemos fazer para agradar a Deus. Obediência, renúncia ao pecado. E mesmo sendo filho de Deus, uma vida de oração. E ele suportou a solidão. Ou você acha que é fácil? Quando eu estive em Israel, que eu fui no Monte da Tentação, eu olhei de longe. Falei, meu Deus, não tem uma árvore. Deserto de um lado da Judéia, deserto do outro. Não tem ninguém na estrada. Eu parei, olhei, passei pelas muralhas de Jericó, onde caíram as muralhas. Depois é o Monte da Tentação. Depois vem o Mar Morto e o Rio Jordão. Quando eu cheguei no Rio Jordão, eu falei, Jesus, eu estava de van no ar-condicionado. Numa viagem de Jerusalém para o Rio Jordão. Jesus andou do Rio Jordão para aquele pelo deserto, sem estrada, sozinho, humanamente falando. Não tinha nenhuma figura humana com ele. Na época em Israel havia animais selvagens, havia serpentes, e a Bíblia diz que os anjos estavam protegendo Jesus dos animais selvagens. Jesus estava em figura humana. E ele ficou naquele monte ali 40 dias. Você já ficou 2, 3 horas, um dia sem seu celular? Para você ver como demora a passar o dia? Você já imaginou? Você já ficou 2, 3 horas de oração no seu quarto? Para você ver que quando você ora, você já não tem mais palavras. Dá vontade de sair, de conversar com alguém. Ele suportou a solidão. Solidão, 40 dias sozinho. E aí, quando eu digo sozinho, mas no mundo espiritual havia anjos, o Deus Pai estava com ele, o Espírito Santo.
E o próprio Satanás tentando ele durante 40 dias. Ninguém recebe nada por acaso não, rapaz. Mulher de Deus, homem de Deus. Você está aí passando uma crise em alguma área da tua vida. Você precisa pagar o preço pela vitória. Quando eu digo a vitória, não é a vitória só da salvação. A vitória da salvação Jesus pagou, é de graça, mas não foi de graça. Jesus pagou o preço. Você recebe de graça, mas não foi de graça não. Deus Pai sofreu muito vendo o Filho crucificado. E Jesus sofreu muito, sendo torturado. Jesus foi torturado por mim e por você. Ele pagou um alto preço. Sabe para quê? Para resgatar a nossa vida. Ele nos transportou do império das trevas para o seu próprio reino, o reino da sua maravilhosa luz, o reino de Jesus Cristo. Então você, crente, você não pode misturar, fazer mistureba espiritual, cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, segue-o. Mas se o Senhor é Deus, siga somente ao Senhor. Amém? Ele é o suficiente. Não dê legalidade aos demônios, porque a sua vida depende disso. A sua vida é eterna. Você já é eterno. Aonde você vai passar a sua eternidade depende do que você faz aqui. Então, Jesus pagou um preço altíssimo. Deus fez um grande sacrifício. Ao diabo, o diabo, ele é imitador de Deus. Ele quer que as pessoas façam sacrifícios por ele. E nós fazemos sacrifícios pelos filhos. Porque quando você é mãe, você nem pensa mais em você, você pensa nos filhos. Quando você é pai, estou falando de mãe de verdade e pai de verdade, você pensa na família. Sabe, quando você vê uma mãe e a filha agredindo, a mãe abre mão do corpo dela. O corpo dela, muitas das vezes, nunca mais volta a ser o mesmo, porque ela se entregou, ela deu o seu tudo para aquele filho. Aí você vê filho batendo em mãe, sabe? Filha desprezando mãe, pai. Então, é muito interessante porque Deus deu tudo dele. E nós fazemos sacrifícios. As pessoas juntam dinheiro para o carnaval, juntam dinheiro para viajar. As pessoas, elas dedicam tempo para estudar. Seja o advogado que estuda 5 anos, o médico que estuda mais de 10 anos, que vai gastar de 10, 12, 15 mil reais, dependendo da faculdade, por mês. E vai investir em 10 anos de estudo quase 2 milhões de reais. E as pessoas investem. O sujeito está na droga, ele rouba, ele trabalha, alguns que, sabe, eu não roubo não, mas eu trabalho e pago minha droga, pago minha bebida, sabe? E vai ali, vai para festividades no mundo. Quantos aí gastam com festas noturnas, festas de aniversário, que a pessoa vai lá, come, bebe, e depois sai falando e ainda deixa a louça para você lavar? Quantas pessoas fazem sacrifícios para homens sem valor? Mulheres. Mulheres que se sacrificam para princesos. Homens fracos. Sabe? O homem tem que ser um príncipe de Deus, não um princeso. Um princeso. Não. A mulher de Deus é uma princesa de Deus. O homem de Deus
é um príncipe guerreiro do Senhor. Amém? Mas quantas vezes a pessoa se sacrifica por outra e depois leva o quê? Um chute. Traição, falsidade. Quantas vezes você se sacrificou por uma amiga, um amigo, que depois você descobriu que era um falciano, uma falciane? E as pessoas, poucas delas se apercebem que precisam sacrificar para Deus. Eu falei aqui quinta-feira sobre Davi. Davi pecou, aí Deus disse: Davi, mandou o profeta dizer: você pecou, porque você, não é errado fazer censo não, mas você queria saber o seu poder bélico para medir com outros países, e você não era ninguém, você cuidava de poucas ovelhas, você sempre dependeu de mim, eu te dei vitória. Agora você quer medir o seu poder militar, seu dinheiro, e não dependeu de mim. Você sabe, você pecou. Escolha aí. Vai vir a praga sobre a terra, você vai fugir dos seus inimigos. São 3 castigos. Escolha um deles. Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. E Davi orou, Davi jejuou, Davi pediu, clamou. O profeta estava ali. Ninguém pôde livrar Davi das mãos de Deus, porque cair na mão do diabo, Deus livra. Você é expulso em nome de Jesus. Agora, cair na mão de Deus? E quantas pessoas estão aí, caíram na mão de Deus, porque conhecem a palavra, sabe, mas não aderiram à cultura do reino. Você paga imposto ao governo da terra, mas não paga o seu dízimo. Você não devolve aquilo que é de Deus. Você dá a César o que é de César, mas não dá a Deus o que é de Deus. E como cidadão do reino dos céus, você precisa obedecer princípios. Quem olha para o sacrifício não vê resultados, mas quem espera o resultado vai sacrificar para o Senhor. E Davi orou, Davi pediu, Davi buscou, e aí a praga veio e matou 70.000 homens em Israel. Davi disse: Senhor, fui eu que pequei, me mate. Não foram essas famílias. E Davi viu o anjo do Senhor com uma espada desembanhada. Uma coisa é o demônio nos atacar e a gente manda ele para os quintos, para os sextos, sabe? Aonde tiver, manda ele embora em nome de Jesus. Agora você ser atacado pelo anjo de Deus. Herodes foi ferido pelo anjo e foi comido de bicho. Ananias e Safira perderam a vida no meio da igreja. E o grupo jovem da igreja não era pão, pão, beijo, beijo, não. Fizeram até o velório, enterraram, rapaz. Que grupo jovem é esse? Pedro disse: vem cá, tá vendo o grupo jovem da igreja e a mocidade? Enterraram teu marido. Agora, aqueles que enterraram teu marido, porque você mentiu, você e ele, você teve a oportunidade de dizer a verdade. Tá vendo o grupo jovem ali? Vem cá, vou enterrar você também. A mulher cai morta. Ananias e Safira. E foram enterrados. Você já imaginou o medo da igreja? Interessante. Alguém podia dizer: não vou mais naquela igreja não, Deus me livre e guarde. Rapaz, você viu lá? O sujeito prometeu o voto, a oferta. Pedro, rapaz, não tem coração não. Pedro disse: Ananias, porque a tua mulher encheu a tua mente. Por que você foi dominado por ela, rapaz? O terreno não era teu, Ananias? A igreja pediu dinheiro a você? Deus pediu dinheiro a você? Não, senhor, seu Pedro. Não, apóstolo. Pois é. Porque o terreno era teu e o dinheiro também, mas você prometeu a Deus. Você mentiu, não a homens, mas ao Espírito Santo. E a unção que cura e liberta e salva também mata. E ele caiu morto.
3 horas depois, o culto demorava, viu? Paulo pregava tanto que Paulo uma vez pregou a madrugada inteira, o rapaz caiu no primeiro andar e morreu. E no lugar de chamarem o SAMU, não chamaram o SAMU não, o rapaz ficou morto lá. Paulo disse: ei, deixa ele lá, olha aqui para a pregação. Aí desceu no primeiro andar, receba a vida, em nome de Jesus. Aí voltou, vamos lá, vamos continuar. E o defunto lá do lado. Aí a Bíblia diz que depois o rapaz voltou, expirou e voltou. Voltou à vida. E houve grande alegria, porque a igreja voltou com o rapaz vivo para casa. Quem mandou dormir no culto? Ainda ficar ainda no primeiro andar, rapaz. Vê se tem alguém dormindo aí, viu? Uma vez eu tinha um dormindo, a cadeira quebrou e meteu... Como é que chama isso aqui? Kengo, é? Meteu um Kengo. Aqui no Nordeste não é o Kengo. Meteu o Kengo no chão e voltou, rapaz. Ele bateu e voltou acordado. Eu falei, se eu voltou falar em língua da glória, já voltar no manto. A cadeira quebrou. Ele estava um pouquinho fortinho assim, feito eu. A cadeira não aguentou não. Igreja, Ananias e Safira morreram. E aí Deus ele disse para Davi: escolha. Aí Davi disse: já sei. Nós oramos, nós jejuamos, colocamos cinza na cabeça, nos humilhamos e nada aconteceu. De repente você está orando, jejuando, pedindo e nada está acontecendo. Davi disse: eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. Olha como o inimigo usa até a bondade dos outros contra nós. Aí ele chegou lá no terreno de Araúna. Ele chegou no terreno de Araúna. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21 em diante. E quando ele chega lá, e que o homem vê Davi, o rei Davi, disse: meu rei, o que é que o senhor está fazendo aqui? Quando Araúna olhou, a visão aberta veio. Quando Deus abre os olhos da alma, você vê anjos e até demônios. É por isso que os olhos da alma, você não tem visão aberta todo o tempo, senão você ia se assustar. Porque esse mundo aqui não é a realidade, é uma matrix. O mundo real, onde está acontecendo a batalha dos anjos contra os demônios, está no mundo onde a nossa alma está com os olhos fechados. Seus olhos naturais estão abertos, mas os olhos da alma só Deus abre quando Ele quer. Para você ver o mundo espiritual. Para você ver a realidade do mundo vindouro. E aí Araúna olhou para Davi, olhou para o céu. E ambos viram o anjo do Senhor com uma espada desembanhada apontada para Jerusalém, para destruir Jerusalém. E tem uma coisa, viu? Anjo só obedece a Jesus, só a Deus. Eu dou ordem aos anjos. Você não dá ordem, você ora a Deus e Deus dá ordem aos seus anjos. Os anjos são nossos conservos, mas não são nossos empregados, não. Se Deus mandar um anjo te ferir, vai ferir. Feriu Jacó. O anjo do Senhor que exterminou o exército de 185 mil homens de Senaqueribe era o anjo que ia destruir Jerusalém na época de Davi, por causa do pecado de Davi. O anjo desembaiou a espada e apontou para Jerusalém. Ele ficou entre o céu e a terra. E a Bíblia diz que o guerreiro Davi ficou com muito medo. Ele não tinha medo dos homens, mas de Deus, dos anjos. Tem bom não, filho. Até Josué teve medo. Moisés. Quando Deus entra numa igreja, a igreja treme. Há temor. Sabe por que muitos não têm temor?
que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Que no dia que Deus entrar no teu quarto, no dia que Deus entrar na tua vida, você vai ver que esse Deus é real. No dia que Ele se revelar a você, não é religião nem igreja, é Deus. É por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus, mas é como uma pomba suave. A voz dele é uma voz que dá para você ouvir e não se estremecer. Mas a voz de Deus é como um trovão, a voz do Pai. A glória de Jesus, se Jesus ele se manifesta a você no seu quarto, você vai ter a impressão que vai morrer até. Seu coração vai acelerar, você vai ficar, sabe, com muito temor e medo. Por isso que João no Apocalipse caiu como morto aos seus pés, tendo a revelação do Apocalipse. Aí Deus falou: olha, só tem uma maneira da gente se comunicar com eles, pecadores. O meu Espírito Santo, essa pessoa gentil, suave, e ele é tão poderoso e amado que Jesus disse: fale mal de mim, viu? Pode falar. Do papai também. Agora, se falar mal do Espírito Santo, se blasfemar contra ele, vocês já fizeram comigo o que queriam fazer. Morri numa cruz. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo, tem perdão não. Não tem perdão. Porque Ele sempre está nos resgatando, sempre nos alertando. Agora o orgulhoso diz: eu não gostei daquela pregação, fui repreendido, fui não sei o que, rebelde. Os rebeldes, desobedientes, pagarão um preço altíssimo. Porque o Espírito Santo se entristece com quem não obedece. Agora, Davi prepara um holocausto. Não é à toa não que Abraão, Deus disse: Abraão, lá em Gênesis 22, eu quero teu filho, viu? Eu quero o Isaac, o sorriso, a tua felicidade. Qual é o Isaac que você tem que dar para Deus? Qual é o holocausto que você tem que dar para Deus? E quando Davi preparou uma grande oferta, aí Araúna disse: meu rei, esse terreno aí você não precisa pagar nada não, pode ficar com a terra toda sua. Olha que cilada. Aí Davi disse: não, eu jamais darei ao Senhor aquilo que não me custou nada. Eu vou pagar o preço justo. E pagou. Salomão foi bem ensinado. Salomão, ele fez 1000 holocaustos e entregou a Deus. E cada um de acordo com a sua condição. Salomão tinha condição de dar 1000 holocaustos. O que é que você vai apresentar a Deus nesse final de ano? Além da sua oração, além do seu jejum, o que é que você vai apresentar a Deus? Antigamente as pessoas compravam a ovelha, as pessoas davam o dízimo do cereal, do trigo, do cominho. O que é que você vai apresentar a Deus? Eu falei com pessoas que vão apresentar a Deus a espíritos que não é o Espírito Santo, ofertas com um valor de mais de R$1000, pra você ter uma ideia. Os espíritos que não são os anjos de Deus pediram para essa pessoa: olha, eu não quero bode não, eu quero o cabrito. Eu não quero bode não, eu quero a ovelha. E aí a pessoa falou para mim: olha, sabe quanto é uma ovelha? Uma ovelha é mais de R$400. Me parece que R$436. Porque o Espírito disse que não quer bode, que é mais barato. Agora, eu estou falando isso porque nós estamos
nesses 40 dias de jejum, e esse jejum é parcial, não é um jejum. Eu já fiz um jejum de 40 dias, mas esse é diferente, porque você vai fazer por um período de tempo, seja 5 horas de jejum, seja 6 horas de jejum, 12 horas. Agora, você tem que orar, você tem que jejuar e orar, porque o jejum sem oração é dieta. O jejum bíblico tem que ser seguido de oração. E se você sacrificar, inclusive, todos os dias, 10 horas à noite, eu não sou muito de fazer live, eu gosto mais do rádio na moda antiga, sem imagem. Eu tenho dificuldade de fazer live, eu gosto de descer do altar, ela está filmando aí, mas eu gosto de descer do altar, sabe, de ficar mais perto de vocês. E agora o rádio também é imagem. E quando você vai fazer programa de rádio, tem câmera em tudo quanto é lugar agora ao vivo. E eu sou da época, não é? Quer dizer, não muito tempo atrás. Eu sou da época do rádio, mas sem essas câmeras. Eu ainda não me sinto tão à vontade. Por isso que você vê eu fazendo poucas lives. Mas até isso eu digo, eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar, vou ter que ficar aparecendo todos os dias 10 horas à noite. Eu prefiro até gravar um áudio ou escrever do que ficar em lives. Mas eu vou fazer todos os dias. Ontem o pastor José Edson conseguiu entrar, o pastor João Lima tentou entrar, não conseguiu, mas estava lá em espírito, participando. Todo dia, 10 horas à noite, é a nossa live, onde nós iremos falar sobre o voto da virada, sobre o sacrifício, a renúncia, sobre salvação, amém? Amém. Sobre cura e libertação, até o dia 31, porque dia 31, no dia 31, gente, nós vamos, sabe, romper ano aqui nessa igreja, entrar em 2025 com os joelhos dobrados e profetizando, declarando, sabe, as grandezas de Deus. Esse jejum que eu estou fazendo, eu aconselho você a fazer também, de acordo com a sua condição física, juntamente com as orações. Se você perceber, todo propósito que é feito, geralmente Deus responde ou no meio do propósito ou no final. Jesus ficou 40 dias, mas ele, no 41º dia, quando ele desce do monte, ele desce e é servido pelos anjos e desce no poder do Espírito Santo. Nos 40 dias do jejum de Moisés, Moisés desce com o rosto resplandecendo e com as tábuas dos 10 mandamentos. Amém? Amém. Nos 40 anos de deserto, então o povo sai do deserto e entra na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. 40 dias Golias, como é que diz aqui no Nordeste, tirando onda, falando um monte de besteira, afrontando o exército do Deus vivo. Quando completou 40 dias, Deus disse: espera aí que eu tenho alguém para, sabe, eu tenho alguém aqui treinado no UFC, ali cuidando ali, o treinamento dele é com leão e urso. Ele cuida das ovelhas, eu vou mandar só um magrelinho aí para resolver essa situação. E aí vai Davi e cala a boca de Golias, arrancando a cabeça dele, depois de 40 dias ele afrontando o povo de Deus. Então, no dia 31, nós vamos finalizar a campanha apresentando a Deus o nosso sacrifício também financeiro. Eu convido você que está em casa a fazer, e todos aqui nesta igreja. E você vai escrever o seu projeto
o seu projeto de vida para 2025. Você vai receber isso aqui, ó. O óleo que está sendo consagrado. Essa lamparinazinha aqui, ó. Olha que coisa linda. Há poder de Deus nesse óleo. No poderoso nome de Jesus. Amém? Para curar, libertar e prosperar. E você vai apresentar uma oferta de sacrifício ao Senhor. Uma oferta de sacrifício. Para que haja um destravamento nas tuas finanças, no teu destino, no teu futuro, no poderoso nome de Jesus. Quem está em casa, pode mandar aí pelo chat. Nós vamos enviar o número do WhatsApp e a nossa equipe vai mandar as coordenadas como você deve fazer. A distância não é uma barreira. E você aqui na igreja, você vai participar, se você quiser, claro. Eu vou fazer, a minha esposa também, porque eu aprendi que o caminho da vitória é o caminho do sacrifício. E se você quer que Deus venha derramar bênçãos financeiras na sua vida, você tem que cumprir princípios. Analise a Bíblia. Veja como foi que aquela mulher Ana recebeu o grande milagre, o Samuel dela. Você acha que não foi sacrifício para ela dizer: o meu filho vai ser criado na igreja, quando ele deixar de mamar, eu vou entregar ele para a doação da igreja para ser um profeta. Eu vou entregar ele para Deus. E Deus foi lá e deu mais 5 filhos a ela. Mas aquela mulher, o primeiro filho dela, Abraão, depois de 25 anos, o menino tinha 12 anos de idade. 12 anos, a idade de Davi. A idade do Davi aqui, ó. Não é? Essa coisa linda de Jesus. Já imaginou? 12 anos. O homem esperou 25 anos. Interessante que Deus nem falou com Sara, viu? Será que Sara ia deixar? Abraão levantou de madrugada e nem disse a Sara o que ia fazer. Meu Deus do céu. Desde a antiguidade a história é a mesma, viu? Se a gente falar o negócio. Rapaz. Abraão foi esperto, hein? E aí Abraão sai de madrugada e o menino diz: papai, 3 dias de viagem, vê se é prova ou não é. Painho, eu estou vendo aqui o cutelo para matar um animal, a lenha, mas não estou vendo um animal para o sacrifício. 3 dias, meu filho. Dormindo lá, fizeram fogueira, dormiram juntos. Ah, meu Deus do céu. Abraão, meu amigo, Deus falou, é meu amigo. Deus pode confiar em mim, em você, pode me chamar de amigo. Jesus disse: eu não vou chamar vocês de servos não, mas de amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Porque Ele pode mandar. Ele pode, porque Ele é o nosso dono. Se é que Ele é o seu dono. Porque se você faz a sua vontade, então você é dono da sua própria vida. Mas se Ele é o seu dono, então tudo é dele. O rei é dono de tudo. A cultura do reino é essa. Meu corpo é do reino. Minha voz é do reino. Minhas finanças é do reino. Meu carro é do reino. Tudo é do reino. Minha vontade é para servir ao reino. Eu vivo para o reino de Deus. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E Abraão foi lá. Quando ia sacrificar a criança, ele falou: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Representando o que Deus faria com Jesus. E Deus disse: não, Abraão, não faças mal ao menino, porque eu sei que tu me amas. Amém? Amém. Deus prova, viu, irmãos? E o que compete no nosso coração com Deus é o dinheiro. E aí nós pegamos, a oferta mínima vai ser de R$100, que é o voto da virada. Vai ser de R$100 e nós estamos estipulando para o próprio bem
da igreja. Porque se não estipular uma oferta mínima, tem gente que pega R$2 amassado e dá na igreja. A igreja vai usar o dinheiro. A igreja usa, paga, junta tudo ali, junta com um, com o outro, paga a luz, paga isso, aquilo, outro. Mas aí a pessoa vai, no lugar de abençoar a vida dela, vai atrapalhar. Porque Deus não usa dinheiro. E Deus não recebe dinheiro. No banco do céu não há crise. Deus é dono do ouro e da prata. Deus recebe a oferta, o sacrifício. Quando Davi fez o sacrifício, a Bíblia diz que Deus disse ao anjo: eu me arrependi, eu me arrependo, não vou destruir Jerusalém. E a Bíblia diz que o anjo foi abrandado por Deus, quer dizer que o anjo estava decidido e com fúria, ele ia manifestar a revolta de Deus contra Jerusalém. E o anjo foi abrandado por Deus. E ele guardou a espada na bainha. Com anjo não se brinca não, filho. Quando, vocês viram na igreja aqui demônios manifestando hoje, pessoas sendo curadas, libertadas. Sabe quem é que nos ajuda a fazer esse trabalho? São os anjos. Quando os anjos vêm, meu filho, anjo não brinca não. Anjo não vem brincar não. Você está pensando que se alguém tentar algo contra você, vai conseguir? Só se for o teu dia de partir, Deus permitir. Mas Deus tem uma missão para mim e para você. Se alguém tentar, pode cair morto na hora. Na hora. Se alguém tentar algo contra você que é um projeto de Deus na terra, essa pessoa está arriscando. Por isso que esses dias, foi de madrugada, a gente estava entregando alimentos, aí vieram um pessoal meio esquisito. Aí disseram: cuidado, porque são pessoas perigosas. Eu falei: perigoso sou eu. É melhor eles terem cuidado, porque os homens de Deus são perigosos. Homens de Deus são perigosos. Ou você acha que Elias não era perigoso? Foram prender Elias. Foi o que aconteceu com 100 homens que tentaram prender Elias. Foram queimados, morreram. Não mexa com mulheres de oração, são perigosas. Mulheres que obedecem a Deus, homens que obedecem a Deus, são homens perigosos na terra. Porque nem o diabo e nem os homens podem tocar num fio de cabelo da nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. É palavra de quem? Agora vamos aqui ao versículo. Olha o que diz aqui, ó. Para encerrar por hoje, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A desobediência traz maldição. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom gratuito de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Hoje nós somos um com Deus, tanto judeus como brasileiros, chineses, americanos. Você aceitou a Jesus? Você é descendente de Abraão, você é irmão de Jesus Cristo. Amém? Amém. Versículo 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Você tem acesso a quem? Ao Pai em espírito. Você é um espírito. Seu espírito tem acesso ao Espírito do Pai, porque o Pai é espírito. Assim não sois estrangeiros. Você não é turista no reino de Deus.
Eu falei aqui, quem não vive a cultura do reino é turista. Quem vem na igreja, não obedece, não aceitou Jesus, é um turista num país estranho. Mas quando você obedece a Deus, aceita Jesus e cumpre os princípios do reino, você é um filho do reino, é um súdito do reino, você tem direitos e deveres nesse reino. Amém? Amém. Direito ao dinheiro que vem do céu, porque é Deus que dá. Direito à cura divina, à saúde divina, à proteção divina, proteção dos anjos. Direito à salvação, acesso ao Pai pessoalmente, através do nome de Jesus Cristo. Porque a parede da separação que estava no meio, a inimizade foi quebrada. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você é uma nova pessoa. Jesus é o novo homem, ele é o príncipe da paz, ele é o segundo Adão, ele é a última casa. E a glória da última casa é maior do que a primeira. Se com Adão foi maravilhoso antes da queda, agora com Jesus a glória será maior. Amém? Amém. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Versículo 22. Peraí. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Deus não aboliu o fundamento dos profetas, não. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você foi chamado para ser casa de Deus, para ser habitação de Deus na terra. Sabe o que é Deus habitar em você? Andar dentro de você, caminhar com você, falar através de você, tocar em pessoas através de você. É por isso que você precisa andar na santidade. Santidade ao Senhor, obediência ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, o poder do sacrifício.